Olá, nono ano. Então, nós vamos começar um conteúdo novo, né, sobre os radicais. E vamos estudar as propriedades dos radicais. Antes de falar das propriedades, vamos só lembrar o que é o radical, né? Que são as raízes, ó. Então, a gente tem esse símbolo da raiz, né? Um númerozinho que vai aqui dentro da raiz, em cima dela aqui, é chamado de índice do radical, tá? Dentro da raiz, vai um númerozinho que é chamado de base ou radicando. E às vezes pode aparecer um númerozinho em cima da base que é chamado de expoente, né? Essa operação de radiciação nós realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que está dentro da raiz. Um exemplo: raiz cúbica de 125. Ó, meu índice, né, é o 3. E a minha base, 125. Agora eu tenho que pensar qual é o número que, quando eu repetir ele 3 vezes, já que meu índice é 3, ele vai ter como resultado 125. Então, respondendo já, é o 5. Porque quando eu faço 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Ou ainda, 5 na terceira, né? 5 ao cubo, é igual a 125. Então, podemos perceber que a raiz e a potência são operações inversas. Outra coisa, sempre que não aparecer nenhum número aqui, ó, entende-se que é o número 2, tá? Quando o índice não aparece, é o número 2, ou seja, é uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Outra coisa, não está definido dentro do conjunto dos reais raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, a raiz quadrada, né, porque não tem índice, de menos 16. Ó, raiz quadrada, não existe dois números iguais que multiplicados dê menos 16, tá? Então, essa daqui não está definido dentro dos conjuntos dos reais. Não definido dentro dos conjuntos dos reais. Se fosse raiz quinta de menos 32, eu já consigo resolver. Porque se eu fizer, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Logo, a raiz quinta de menos 32 é menos 2, tá? Eu só não consigo definir dentro do conjunto dos reais quando o meu índice aqui, ó, for um número par e a minha base for um número negativo. Eu não consigo calcular. Acho que era isso que eu tinha para lembrar dos radicais com vocês. Então, vamos entrar na matéria que é as propriedades da raiz. A primeira propriedade, tá? Quando o meu índice e o expoente da minha base forem iguais, tá? O resultado será a própria base. Eu posso, tá,
Quando eles forem iguais, eu posso cortar o expoente e o radical e o resultado será a própria base. Um exemplo. Raiz cúbica de 2 na terceira. Ó, o expoente é 3 e o índice do meu radical também é 3. Então, eu posso cortar. Logo, sobra só o 2. Outro exemplo. Raiz quarta de 81. Opa, agora o 81 é como se tivesse expoente 1. Não são iguais. Mas eu posso reescrever esse 81. Como? Fatorando ele. Vou mais pra cá pra vocês verem. Ó, 81 não é par, então eu não consigo dividir por 2. Mas 8 mais 1 é 9. Logo, é múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ó, repete aqui é o número 3, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou trocar esse 81 por 3 elevado à quarta potência. Então, raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Ó, agora ficou igual o meu expoente e o meu índice. Então, eu posso cortar. Segunda propriedade. Quando o meu índice e o expoente da minha base são diferentes. Ó, não são os mesmos valores. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar se eles forem múltiplo por um mesmo número. Dividir o índice e o expoente da base por um mesmo número, pelo mesmo número igual. Como? Um exemplo. Se eu tivesse a raiz sexta de 2 elevado à quarta potência. Ó, o índice e o expoente são diferentes, mas tanto o índice quanto o expoente são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir por 2. Posso dividir o 6 e posso dividir o 4. Então, logo, vou continuar aqui a minha raiz e faço a divisão. No índice, 6 dividido por 2 vai ficar 3. E no expoente, 4 dividido por 2, 2. Ó, posso só simplificar. Outro exemplo. Décima segunda raiz de 64. 64 como se tivesse o expoente 1. Também não consigo simplificar 12 e 1. Eu posso fatorar esse 64. Divido por 2, agora é par, dá 32. Divido por 2, dá 16. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na 6. Vou trocar o 64 por 2 na 6. Ó, os dois são múltiplos de 6, então eu posso dividir por 6. 12 dividido por 6, 2. Posso pôr ou não, porque o 2 aqui não precisa aparecer. E 6 dividido por 6, 1. Também não precisa aparecer. Conservo a minha base. Então, aqui, ó, o 2 aqui e o 1 aqui, tanto faz, não precisa pôr.
Terceira propriedade. Todo o conteúdo tá no arquivo que eu enviei para vocês, tá? Quando eu tenho uma raiz e outra raiz. Uma raiz dentro de uma raiz, tá? Eu vou conservar a minha base. Ai, desculpa, a minha vizinha tem alarme e toca o dia inteiro. Ó, eu vou usar o símbolo e vou transformar numa única raiz. Como? Multiplicando os dois índices. Então, um exemplo. Raiz cúbica, a raiz quarta de 2. Vou transformar numa única raiz, a minha base continua a mesma e faço 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E a base continua a mesma. Outro exemplo. Ó, não tem índice, significa que é raiz quadrada. Então, é 2 e 2. Vou transformar numa única raiz, conservo a base e posso fazer direto, tá? 2 vezes 2, 4. Então, ficou raiz quarta de 5. Quarta propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de bases diferentes dentro de uma raiz. Eu posso separar em duas raízes, com o mesmo índice que aparece ali. Então, a raiz de A vezes a raiz de B. Exemplos. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Posso separar em raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. Outro exemplo. Raiz quadrada de 4 vezes 25. Posso separar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 é exata. 2 vezes 2 é 4, então é 2. Raiz quadrada de 25 também é exata. 5 vezes 5, 25. Daí eu preciso resolver. 2 vezes 5, 10. Quinta propriedade. Parecida com a quarta, só que agora para divisão. Tem uma divisão dentro da minha raiz. Eu também posso separar, né, numa divisão de raiz. Então, a raiz de A dividida pela raiz de B. Exemplo. Por exemplo, eu tenho 3 sétimos dentro da raiz. Então, eu posso separar em raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 7. Outro exemplo, raiz de 16 sobre raiz de 4. Também vou separar raiz de 16 dividida por raiz de 4. Raiz de 16, 4 vezes 4, 16. Raiz de 4, 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, dá para dividir, né? Lembrem que fração é uma divisão. 4 dividido por 2, 2. Quando der, eu resolvo, tá? Então, assim, sempre que tiver um valor, né, que vocês não consigam aplicar a propriedade, vocês precisam fatorar, né? Até para achar qualquer raiz, se vocês fatorar, fica mais fácil. Então, esse é o conteúdo, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me chamar.